Bom, pessoal, então vamos resolver a letra B da questão número 8. É a mesma situação da questão anterior, só que a gente está trabalhando agora com as áreas das circunferências. Então, lembrando, pessoal, considere a sequência dos 5 círculos a seguir, certo? Sabendo que o raio de cada um desses círculos mede a metade do raio do círculo anterior, determine qual é a soma das áreas desses círculos, certo? Então, de certa forma, a gente vai seguir a mesma linha do raciocínio que a gente seguiu no exercício, na resolução do exercício da letra A, certo? Só que agora, ao invés da gente estar trabalhando com os comprimentos, a gente está trabalhando com as áreas das circunferências. Uma coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, o que é a área da circunferência? É justamente a região que está dentro aí do comprimento, dentro da linha aí, e determina o comprimento da minha circunferência. Toda essa região aqui representa a área da circunferência. Ou seja, é toda a região que é compreendida do centro até a extremidade da circunferência. Ok? Então, essa daí é a área. Bom, então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a gente tem essas 5 circunferências, que eu chamei de C1, C2, C3, C4, C5. E como a gente determinou no exercício anterior, eu sei que o raio da primeira mede 16, né, porque está dizendo aqui na figura. Eu sei que o raio da segunda mede a metade da primeira, portanto, vai medir 8, certo? Eu sei que o raio da terceira mede a metade do da segunda, portanto, mede 4. Eu sei que o raio da quarta mede a metade do da terceira, certo? Portanto, mede 2. E eu sei que o raio da circunferência número 5 mede a metade da 4, portanto, mede 1. Então, como eu disse para vocês, na letra a medida do raio dessas 5 circunferências representam aí uma sequência numérica que consiste numa progressão geométrica de razão o quê? Meio. Porque eu sei que a cada termo, que a cada raio dessas circunferências é a metade do raio da circunferência anterior, certo? Então a gente tem uma progressão geométrica de razão meio. Só que a gente não está trabalhando com os raios, a gente está trabalhando aqui com quais informações? Com as áreas. A gente quer determinar a soma das áreas. E eu vou mostrar para vocês que as áreas aqui também, as áreas dessas 5 circunferências, representam também uma sequência numérica que consiste numa progressão geométrica. Só que diferente do exercício anterior, eu disse para vocês que o comprimento de uma circunferência é diretamente proporcional de 1 para 1 para o raio, certo? E eu mostrei para vocês que a razão da sequência da progressão dos raios é a mesma razão da progressão que é composta pelos comprimentos. Aqui não. Pessoal, aqui a área, como é que eu determino a área de uma circunferência? A área de uma circunferência é dado por π vezes r ao quadrado. Então a gente fala que é πr ao quadrado, certo? Então é π que multiplica a medida do raio ao quadrado. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O comprimento ele é proporcional de 1 para 1 para o raio. Então, tudo que acontece no raio acontece da mesma forma para o comprimento. Então, se o raio dobra, você vai ter uma circunferência com o dobro do comprimento que você tinha anteriormente. Se o raio cai pela metade, quer dizer que a nova circunferência vai ter a metade do comprimento. Agora, nessa forma, a área é diferente. A área tem uma certa proporcionalidade, mas não é uma proporcionalidade de 1 para 1. Certo? É uma proporcionalidade, é o quadrado da proporção. Ou seja, tudo que você fizer com raio, o quadrado dele vai acontecer para a área. Por exemplo, então se você dobra o raio de uma circunferência, o que vai acontecer com a área? Vai aumentar o quadrado do dobro, e o quadrado do dobro é 4. Portanto, quando você pega uma circunferência e dobra o tamanho do raio, quer dizer que a área dela vai quadruplicar. Por quê? Porque você tem o dobro de 2. O dobro, quer dizer, você tem o quadrado do dobro. Ou seja, você tem um quadrado de 2 e o quadrado de 2 é 4. Certo? Então, vocês vão ver que o resultado aqui da razão da progressão geométrica composta pelas áreas das circunferências vai ser o quadrado dessa razão aqui. Eu vou mostrar para vocês. O quadrado de 1 sobre 2 é 1 sobre 4. Certo? Porque
1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. E em produto de frações, a gente multiplica o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo, certo? Então, se eu tenho 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, vai ficar 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Então, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4, então fica 1 sobre 4. Tá. Então, vamos aqui, pessoal, primeiramente calcular a área das nossas 5 circunferências, certo? Como é que a gente calcula? É π que multiplica o quadrado do raio. Bom, se o raio da primeira circunferência mede 16, quer dizer que você tem, então, 16 ao quadrado que multiplica π. 16 ao quadrado dá 256, então você tem 256 vezes π, que é a mesma coisa que 256 π. Mesmo raciocínio aqui para a segunda circunferência. Qual que é a área da segunda circunferência? É π que multiplica 8 ao quadrado, porque o raio da segunda circunferência é 8. Só que 8 ao quadrado dá quanto? Dá 64. Então, é 64 que multiplica π, certo? Então, você tem 64π. Mesmo raciocínio para a terceira. Qual que é a área da terceira circunferência, que é essa daqui? Bom, a área da terceira circunferência é π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes 4 ao quadrado, porque a medida do raio da terceira é 4, certo? Então, vai ser 4 ao quadrado dá 16, que multiplica π, ou seja, 16π. E a medida da área da quarta circunferência, quanto que mede? É π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, certo? O raio da quarta é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. 4 que multiplica o quê? π, certo? Então, medida da quarta mede 4π. Da área da quarta mede 4π. E a área da quinta circunferência? A área da quinta circunferência vai medir π. Por que mede π? Porque você tem π vezes r ao quadrado. Só que r nesse momento vale 1, então você tem 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 1 vezes π dá π, certo? Então vejam, vocês vão notar que a área das circunferências, dessas 5 circunferências, consiste em uma sequência que consiste numa progressão geométrica, cuja razão vai ser 1/4, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, se eu disse para vocês que a área das circunferências representam termos de uma progressão geométrica, se a gente quer determinar a soma de todas as áreas, a gente está querendo determinar a soma das medidas das 5 áreas, ou seja, a soma de todos os 5 termos da minha progressão geométrica. Bom, se eu estou trabalhando com a soma de uma quantidade finita de termos de uma progressão geométrica, basta utilizar essa formulinha aqui. Mas para isso a gente precisa saber quem? Precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão dessa minha progressão geométrica e quem que é a quantidade de elementos que a gente está somando para determinar então a soma dessas áreas. Bom, pessoal, o primeiro termo, quem que é? Lembra que a gente está trabalhando com a soma das áreas. Qual que é a área da primeira circunferência? A área da primeira circunferência é 256π, certo? Quem que é a razão? Eu disse para vocês que a gente vai encontrar que é 1/4, que é o quadrado de 1 sobre 2, certo? Mas eu vou mostrar para vocês aqui sobre os conhecimentos que a gente sabe de progressão geométrica, ok? Então a gente vai ter que calcular a partir disso. E qual que é a quantidade de termos que a gente está somando? Bom, a quantidade de termos que a gente está somando corresponde à quantidade de circunferências que a gente tem. Então, portanto, são 5. Então, n é igual a 5. Falta a gente determinar quem? Falta a gente determinar, então, quem que é a razão. Bom, mas como é que a gente encontra a razão de uma PG? Basta pegar 2 termos consecutivos e dividir um pelo outro. Pessoal, eu escolhi aqui o segundo termo, ou seja, a área da circunferência da segunda... Perdão, a área da segunda circunferência, certo? Com a área da primeira circunferência. Como é que a gente resolve, pessoal? Se a gente tem 2 termos consecutivos de uma progressão geométrica, para determinar a razão, basta pegar o último e dividir pelo anterior. Então, eu vou pegar o A2, que é o 64π, certo? E dividir por 256π. Pessoal, vocês vão notar que a gente tem o seguinte, que 256π é múltiplo de 64π. Quando você pega, ele é 4 vezes maior, ele é o quádruplo de 64π. Então, quer dizer que se esse número é múltiplo desse, quer dizer que eu posso simplificar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, por 64π. 64π dividido por ele mesmo, pessoal, dá 1. Certo? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. 256π dividido por 64π dá 4. Ó, π dividido por π dá 1. E 256 dividido por 64 dá 4, como eu disse. 256 é o quádruplo de 64. Então, como eu disse para vocês, a razão da progressão geométrica, que é composta pelas áreas
das 5 circunferências, a razão é 1 sobre 4. Como eu disse para vocês, é o quadrado de 1 sobre 2. Ok? Bom, então agora a gente tem todas as informações que a gente precisava para determinar, então, a soma das áreas dessas 5 circunferências, certo? Então, jogando a formulinha aí, ó, n igual a 5, jogando nessa formulinha, a gente consegue determinar quem que é S de 5, que é o que a gente quer determinar, que é a soma de todas as áreas das 5 circunferências. Ok? Bom, então o que falta agora para a gente? Falta a gente substituir as informações que a gente sabe sobre o primeiro termo, que é a medida da área da primeira circunferência, e a razão dessa progressão geométrica, certo? Que a gente sabe que é 1/4, ok? Bom, quem que é o meu A1? A medida da área da primeira circunferência é 256, que a gente determinou. Quem que é a minha razão? A minha razão dessa minha PG é 1 sobre 4. Então, onde tem razão aqui, o Q, vou substituir por 1 sobre 4. Então, fica 1 sobre 4 elevado a 5, né? Tirando de 1 e multiplicando por 256, dividido por 1 menos 1/4. Bom, pessoal, 1/4 a quinta é a mesma coisa que 1 dividido por 1024. Por quê? 1 à quinta é igual a 1 e 4 à quinta é 1024. Então, fica 1 sobre 1024. Pessoal, a gente tem aqui, ó, 1 menos 1/4. Então, você vai tirar uma pequena parcela de 1. É como se você pegasse esse 1 aqui e dividisse em 4 parcelas idênticas e tirasse uma delas. Bom, você tinha 4 partes, você tira uma, você fica com 3 de 4. Ok? Então, 1 menos 1/4 é igual a 3 sobre 4. Bom, agora vamos calcular isso daqui. Calcular o que está dentro desse parênteses aqui, que é 1 menos 1024. O mesmo raciocínio que a gente fez para cá. Bom, a gente está tirando uma pequena parcela desse 1 aqui. É como se eu pegasse esse 1, dividisse ele em 1024 partes iguais e tirasse uma dessas 1024 partes. Eu vou ficar com quantas partes dessas 1024? Eu vou ficar com 1023 das 1024. Ok? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma divisão de fração. Veja que o denominador aí é uma fração. Certo? Então, a gente tem divisão de fração. Como é que a gente faz, como é que a gente resolve divisão de fração? A gente pega o que está em cima, conserva do jeito que está, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 4 sobre 3. Então, você vai multiplicar aí pelo inverso da de baixo. Dessa de baixo aqui, o inverso de 3 sobre 4 é 4 sobre 3. Pessoal, olha o raciocínio que eu vou fazer aqui. Eu sei por experiência que o resultado disso tem que dar um número inteiro, certo? Não vai dar inteiro porque a gente está trabalhando aqui com o π. Mas excluindo o π, o resultado dessas operações aqui tem que dar inteiro, certo? Excluindo o π. Bom, então eu sei que nessas operações tem que obter um número inteiro. Eu sei que 4 vezes 256 dá 1024, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 256π e multiplicar por 4, então vai dar 1024π, certo? E eu vou cancelar com esse 1024 aqui. Então vai ficar 1024π, certo? Dividido por 1024. 1024π dividido por 1024 sobra π. Então o que eu fiz, pessoal? Eu peguei o 256π, multipliquei por 4. Então vai ficar 1024π. Peguei o 1024π e simplifiquei com esse 1024. Restam π, certo? Eu sei também que esse número aqui é múltiplo de 3. Então eu vou simplificar esse número aqui por esse 3, certo? 1023 dividido por 3 dá 341. Então, o que sobrou aqui dessas todas essas operações? Sobrou π, que multiplica 341. E 341 vezes π dá 341π. Quer dizer que a soma das 5 circunferências mede 341π. Uma outra forma de resolver isso aqui, pessoal, e até mais fácil do que essa daqui, é você calcular todas as áreas e somar elas, certo? E vocês vão ver que quando a gente soma esses valores, vai obter os 341π. Ok? Ó, vejam o seguinte, 16π mais 4π dá 20, certo? Então, aqui eu tenho 20π. 64π mais 356π dá 320π. Então, isso daqui é a soma dessas duas, dá 320. Dessa daqui, a soma dessas duas dá 20. Então, 320 mais 20 dá 340. Então, 340 mais 1π, 341π. Certo? Então, pessoal, eu concluí com vocês aí a letra B da 8, a última letra da 8. Resolvo com vocês a última questão dessa semana 2 do PET volume 4 na próxima videoaula. Fico por aqui. Um abraço. Até mais.